E aí, Nação Celeste, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia nessa terça-feira. Terça agitada, hein? Pré-natal daquele jeito. Não só pelo lado do Cruzeiro, dá pra perceber que o futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro tá muito aquecido e isso impacta diretamente a gente. Então bora para mais um conteúdo aqui, vamos que vamos para mais uma capa. Tá aí, nação, eu já peço logo de cara aquele likezão, deixa o joinha, Nação Celeste. Tá difícil demais hoje gravar conteúdo com esse calor, então já até coloco aí esse asterisco, tá? Caso você escuta algum barulhinho de vento no fundo, é o ventilador que tá tentando nos deixar aqui um pouco menos suado, tá? Então já deixa o like, hype pro nosso vídeo, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. E sem enrolação, bora para a primeira info, nação. Deixa eu trazer esse levantamento aqui muito interessante a respeito do elenco do Cruzeiro, que valorizou mais de 50% em apenas 5 meses, tá? Tivemos esse levantamento interessantíssimo e o pessoal do No Ataque trouxe pra gente. Vamos lá. Ao longo da temporada, o Cruzeiro se tornou um dos protagonistas do futebol brasileiro. E aí, o Transfer Marketing, site especializado em valores do mercado, atualizou, né, os valores de cada equipe do futebol brasileiro. E aí, bora pra lista aqui, sem enrolação. Top 10 mais valiosos do Brasil, né, os elencos. Palmeiras é o primeiro, com valor estimado em 232,3 milhões de euros, tá? Todos os valores aqui em euros. Flamengo em segundo, avaliado em 187,5 milhões. Olha o Cruzeiro, tá? Com uma, digamos ali, com uma diferença um pouco considerável pro Flamengo, né? 139,2 milhões de euros. O Cruzeiro saltou da 8ª colocação para a 3ª. Depois em Botafogo, Vasco da Gama e Corinthians, os finalistas da Copa do Brasil. Bahia na 7ª colocação, Fluminense na 8ª, Red Bull na 9ª e o Atlético quase não aparece na lista, mas está aí na 10ª colocação. E falando em Atlético, Nação Celeste, quero trazer isso daqui rapidinho, não vou me alongar muito não, tá? Só pra mostrar a vocês que de repente residem, moram em Minas, e vocês são maioria nesse contexto, né, que moram em Minas Gerais, pra vocês terem uma noção qual é a visão do torcedor fora de Minas a respeito do Lianco. Eu, como morador aqui, né, do estado de São Paulo, posso falar claramente isso. Como o Lianco, ele é visto como um jogador muito superestimado, tá? E principalmente pela mídia de Minas, né? Teve um site grande, tá? Que fez um levantamento e uma votação para dar o prêmio de Bagre de Prata dessa temporada. E o Lianco ganhou com 31% dos votos. Cara, bizarro. E é assim, rapaziada, repito, essa é a visão que boa parte do Brasil tem do superestimado Lianco. É o Bagre. Ele até tem bons momentos, mas de uma maneira geral é muito nivelado por baixo, não tem nem comparação com os zagueiros que o Cruzeiro possui na sua titularidade, diria nem com o Jonathan Jesus e agora do Vitão, que pode chegar, porque tem notícia falando que de repente essa contratação pode subir no telhado, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Antes, deixa eu trazer uma boa informação pra gente também, tá, nação? A LFU, no seu perfil oficial, ela trouxe uma informação muito boa para nós. É isso aí, olha só. A Liga Forte União, o Cruzeiro está nela, né? Realizou na semana passada uma reunião com seus clubes filiados para apresentar os resultados financeiros da venda de seus direitos de transmissão para a temporada 2025, consolidando um dos ciclos mais relevantes da história recente no futebol brasileiro. Clubes da LFU receberão 460 milhões a mais do que em 2024. E essa notícia não poderia ser em momento melhor, nação, porque o Cruzeiro, ele é o clube da LFU que mais vai receber dinheiro por exemplo, resultado esportivo. Sabia dessa? Palmeiras e Flamengo, que acabaram na primeira e segunda colocação do Campeonato Brasileiro, são da Libra. Quem vai abocanhar o maior valor da LFU dos 40% referente a desempenho esportivo no Brasileirão é nós. Aí tem outras duas divisões, né? Desempenho esportivo, aí tem a questão de critério de
de engajamento nas transmissões, né, audiência e tal. E tem mais um outro critério que é... Na verdade não é outro critério, né? É a divisão igualitária. Eu só não lembro agora, 40, 30, 30. Eu acho que 40 é igual, né? Vocês podem me ajudar aí, tá? Minha memória não é muito boa. Do 100% do valor, 40% vai ser distribuído de forma igualitária, 30% é por desempenho e 30% por audiência. Acho que é isso. Acho que é isso. Dos 30% por desempenho, o Cruzeiro é o que vai mais receber. Aí por audiência aí tem que avaliar essa informação, talvez a LFU solte até o final do ano. Se acontecer, a gente traz pra vocês. E agora bora falar então sobre Vitão, rapaziada, porque como eu disse, a contratação do jogador pode subir no mercado. No mercado não, meu Deus, pode subir no telhado. E o responsável é esse aí, ó, que está na fotinha dessa informação do jornalista Alexandre Ernest. Ele fala o seguinte, tá? Essa notícia nem é dele, mas eles apuraram e confirmaram essa informação, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Emerson Pansieri da Itatiaia trouxe a mesma informação, o Bruno Andrade da ESPN trouxe a mesma informação, que é a seguinte: um ponto que está batendo no negócio Vitão com o Cruzeiro é o zagueiro João Marcelo, que quer ficar em BH e buscar um lugar no grupo do Tite. Em Minas se fala de que estão tentando convencê-lo a acertar ir pro Inter. Aí ele traz aqui a informação, né, do Bob Garden, que apurou a saída de Vitão como iminente, visto que além do Cruzeiro, do Flamengo, Benfica, Porto, Besiktas e Galatasaray, além de um clube francês, teriam interesse no defensor colorado. E vários de vocês no meu vídeo anterior falaram que o Vitão não é um bom jogador, rapaziada. Pô, então vamos lá, né? Então, muitos cruzeirenses que estão atacando a contratação do jogador entendem mais, pesquisaram mais, analisaram mais jogos do que o scout do Cruzeiro, do Flamengo, do Porto, Benfica, Besiktas, Galatasaray e de um time francês, então. Eu acho assim, quem não tá gostando da contratação e coloca o argumento financeiro, acha que tá gastando mais, eu fico quieto. Eu fico quieto porque é opinião e tá tudo certo. Até acho que o Cruzeiro, se fechar pelos valores que estão sendo comentados, vai pagar mais do que poderia. Mas a concorrência é grande. Aí você tem que parar pra pensar. Zagueiro novo, ou até uns 24, 25 anos, com potencial, cara, você vai gastar quantos milhões? 3 milhões de euros? 5? Não vai. O Flamengo tomou pé na bunda em 4 janelas de transferências do Vitão, inclusive quando o Vitão tava com o contrato se encerrando com o Inter. E o Shakhtar, ele poderia ter ido pro Flamengo de graça, ele disse não pro Flamengo pra continuar no Inter. Então assim, o Flamengo tomou vários pés na bunda do Vitão. Agora que viu que a vaca foi pro brejo, tá atacando outro jovem, o Jair, revelado pelo Santos, tava no Botafogo aí até o meio do ano, e agora tá lá no futebol inglês, no Nottingham Forest, acho que é assim que fala, né? Então assim, lá se fala em 12 milhões de euros, 10 milhões de euros pra tirar o garoto de lá. E o Jair é menos provado do que o Vitão. E assim, rapaziada, o Vitão pode chegar e não corresponder, mas falar que ele não é um bom jogador, aí eu vou ter que discordar. Falar que é um mau negócio pelos valores, aí eu vou ficar quietinho, porque cada um tem a sua visão. Mas o que tá pegando nesse momento é essa questão. E aí, segundo, por exemplo, o Emerson Pansieri, o Cruzeiro tá correndo atrás pra ou convencer o João Marcelo a ir pro Inter, ou conseguir incluir outro jogador no negócio. Aí eu não sei, você tem alguma sugestão? Algum jogador do elenco que daria pra ser incluído nesse negócio aí? Comenta. O que você acha? Eu parei pra pensar, rapaziada. É difícil, cara. É difícil. Quem que você vai colocar no negócio? Eu acho que os jogadores que estariam fora, né, do projeto 26 já saíram. Eduardo, Bolazier, o Gabigol tá de saída, já vou falar sobre isso também, já é fato. Quem você vai colocar? Você pega no gol os goleiros que lá estão. Você pega os laterais, eu não vou me desfazer de nenhum. Já falei aqui o que eu penso sobre lateral no futebol mundial. É o tal da agulha no palheiro. Zagueiros não tem como. Jogador de meio campo? Quem? Complicado, rapaziada, incluir outro jogador nesse negócio aí, tá bom? E um complemento aqui também, no caso do Lucas Colar. Segundo esse setorista do Inter, com o João Marcelo saindo da negociação,
o Flamengo pode voltar pro negócio, segundo esse jornalista. Então assim, rapaziada, vai talvez virar uma mini novela, tá? Bora aguardar. E aí, nação, tenho duas notícias do Ricardinho Martins, @Dom Ricardinho, um setorista do Santos, um dos que tem mais credibilidades, trabalha na TNT Sports e trabalha na TV do presidente do Santos, né, o Marcelo Teixeira. É um cara com entrada e saída tranquilinha nas apurações de notícias do Santos. Esse cara trouxe duas notícias agora à tarde sobre Cruzeiro e Santos. Primeiramente, segundo o Ricardinho, Gabriel Bontempo, meia do Santos, foi indicado a Tite pelo filho dele, o Matheus Bach, que estava lá no Santos até agora, o início de dezembro, que fazia parte da comissão técnica. Enfim, como eu disse, né? O Cruzeiro tem interesse no jogador para a temporada 26 e aqui eu já dei a minha opinião, já trouxe o nome do Gabriel Bontempo como sugestão e já falei, acho um jogadoraço, eu gosto muito do Gabriel Bontempo. É desses jovens jogadores aí que tem um potencial interessante, cara. Assim como o Japa, por exemplo, que no negócio do Vitão iria por empréstimo. Eu gosto muito do Japa e vejo um potencial legal. O problema do Japa, pelo menos no Cruzeiro nos últimos 2 anos, é físico. Ou eu tô falando besteira aqui? O Japa conseguiu ficar um semestre à disposição de alguma comissão técnica? Vamos ser sinceros? Não conseguiu. Que ele fique daqui pra frente, que ele não tenha mais problema físico. Porque é um jogador que, se tiver rodagem de relação a jogos, não precisa ser titular, mas pra estar jogando, vai render, como já chegou a mostrar bom desempenho no Cruzeiro. Gabriel Bontempo é um desses, que se chega num Cruzeiro, não é titular. Nem no Santos ele é titular, o Vojvoda não utiliza ele como titular. Mas tem um potencial que me agrada demais, tá? E se você conhece o futebol dele, você já comenta. E a outra notícia do Ricardinho Martins é sobre o Gabigol. Gabigol será jogador do Santos. Dá pra cravar isso aqui. É o famoso bem amigos, acabou. 1 ano de passagem do Gabigol no Cruzeiro e agora ele está indo para o Santos. Mas ele pode voltar, porque segundo o Ricardinho, o negócio é por empréstimo. Ó, 1,5 milhão por mês e 3 anos de contrato no Peixe. Na verdade, por empréstimo não, né? Ele estaria em definitivo, segundo o Ricardinho Martins. Tá tudo certo entre Gabigol e Santos. O atacante agora espera a liberação do Cruzeiro para fechar negócio. Bom reforço pro Peixão? Então assim, segundo o Ricardinho Martins, eu vou repetir quem é o Ricardinho Martins. Ele é um dos principais setoristas do Santos, trabalha na TNT Sports e trabalha numa TV da Baixada Santista que tem como dono o hoje presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Eu não lembro o nome da TV, tá? Se alguém souber, comenta aí. Inclusive, quando o Marcelo Teixeira dá alguma entrevista exclusiva, dá pro Ricardinho Martins, lá ele, justamente por ter essa conexão, né? Então é um cara que tem muita saída e entrada do Santos. Segundo esse cara, está fechado o negócio entre Santos e Gabigol. 3 anos de contrato, com o Santos pagando 1,5 milhão por mês. Talvez exista alguma outra bonificação nesse negócio entre Santos e Gabigol. O que falta agora é a liberação do Cruzeiro. E aí, nação? Liberaria o Gabigol pro Santos, sem pedir nada em troca, só para se desfazer do atleta, se desfazer de um jogador que pode de repente ficar com uma chefia que não agrada tanto e vice-versa? O que você acha? E aí, pra gente poder finalizar aqui, Nação Celeste, bora falar do Gerson, tá? Porque, segundo o Thiago Fernandes, no portal Goal, o Cruzeiro está com uma nova estratégia para tentar contratar o meio-campista do Zenit, tá? E qual seria essa nova estratégia? Colocar o empresário André Cury na parada. O André Cury, que é um dos principais empresários do planeta, né? Em termos de negociação de jogador, de técnico. Esse cara, hoje, é o intermediário nas negociações com o Zenit. Então, quem está tratando disso, segundo o Thiago Fernandes, é justamente o André Cury. Gerson quer deixar a Rússia e voltar ao Brasil em 26. O projeto do Cruzeiro agrada ao ex-volante do Flamengo. E vai lembrar, André Cury, empresário de Gerson, empresário de Vitão, empresário de Jonathan Jesus. Então assim, o cara ele pode, em 3 negociações, colocar uma grana ferrenha no bolso aí. Bora acompanhar, mas é o Cruzeiro tentando uma outra maneira de chegar nos moldes pedidos pelo Zenit. Parece que o Zenit ele quer uma coisa ou outra, ou 40 milhões de euros para negociar o Gerson,
é a informação do Samuel Venâncio, ou 25 milhões de euros mais o Jonathan Jesus, que aí seria basicamente os 40 milhões ali arredondando, né? Eu não faria negócio por esses valores, nem envolvendo o Jonathan Jesus, mais 25 milhões de euros, porque hoje o Gerson ganha 6 milhões de reais por mês de salário e ainda quer bonificação para vir pro Cruzeiro, segundo o GE. Bizarro. Então assim, vamos ver, muita cautela, porque o negócio é muito complexo. E aí agora a gente finaliza, nação, com uma sugestão minha, tá? Antes de eu trazer essa sugestão, deixa eu só trazer duas notícias rapidinhas aqui sem tela, tá? Primeiramente, dizer que a Itatiaia trouxe a mesma notícia do Adroaldo Leal de ontem, Cruzeiro de olho no Everton Cebolinha. Bora ficar ligado, porque talvez possa ser uma negociação que pode andar mais rápido do que essas outras que eu já mencionei, tá? O Adroaldo falou, agora o Emerson Panzeri na Itatiaia, bora ver. E não tô vendo nenhum outro time ligado, né, ao Cebolinha nessa janela. E uma outra coisa, nação, o Cruzeiro vai ter duas reapresentações, tá? A primeira vai acontecer no dia 2 de janeiro, com um grupo que vai começar o Campeonato Mineiro, e com o técnico Tite já nos trabalhos. Vai ter basicamente aqueles caras que eu trouxe em um vídeo na semana passada, com o esboço do time que vai iniciar o Mineiro. E aí vamos ter uma segunda reapresentação no dia 5, com a outra parte do elenco. E aí toda a preparação de pré-temporada sendo feita na Toca da Raposa 2, tá bom? Então a rapaziada, digamos, os principais jogadores, os titulares, os caras que mais jogaram, vão ter 3 dias de folga a mais. Beleza, agora bora pra tela, nação. Porque, cara, eu quero trazer um nome aqui como sugestão, rapaziada. Eu tô vendo essa movimentação e eu tô achando muito interessante. Eu já vi torcedores do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo fazendo a mesma movimentação que eu estou fazendo aqui agora. Betis aceita negociar Lo Celso por valor abaixo do mercado, rapaziada. Lo Celso de saída do futebol europeu, de saída do futebol espanhol. E aqui é o seguinte, ó, segundo veículos da imprensa espanhola e sul-americana, o Betis não descarta negociar Lo Celso por valores na casa dos 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, um valor considerado baixo para um jogador com histórico de seleção, Copa do Mundo e passagens por Premier League e La Liga. Tem um time na MLS que está interessado nele e é o provável destino, mas assim, rapaziada, não valeria a pena uma tentativa, não? Lo Celso é muita bola, rapaziada, eu entendo, tá? Que ele sofreu muito com lesão nesses últimos anos. Mas, cara, imagina, esse cara, ele sobra em qualquer clube aqui no futebol brasileiro, eu acredito que ele sobraria. De verdade, até no Betis, quando ele esteve saudável, jogou muito bem, junto com o Antony ali, no setor ofensivo. Gosto muito desse nome, tá? Mas assim, né, é mais uma sugestão do que qualquer possibilidade nesse momento. Bora ver. Se não for pro Cruzeiro, eu vou ser sincero, até no futebol brasileiro seria muito legal ver esse cara jogando por aqui. É aquele jogador que você fala, pô, faz bem ao futebol brasileiro. Acho que agregaria demais. Mas bora ver, como eu disse, provável destino deve ser mesmo a MLS. Fechado, nação, acho que deu pra gente poder atualizar tudo aqui pra vocês, todas as informações. Ficou um pouco longo o vídeo, mas é porque teve muito assunto. Se chegou até aqui, o like, o hype pra me ajudar. Muito obrigado pela confiança aqui no trampo, por me aguentar aqui todos os dias, beleza? Até a próxima, Nação Celeste, fique na paz do Senhor, tamo junto, tchau, tchau!